Imaginem só uma jovem democracia, cheia de promessas, que de repente se desmorona e dá lugar a uma ditadura que vai durar décadas. Como é que uma coisa destas acontece? Pois bem, nesta análise vamos mergulhar a fundo em 30 anos de crise que redesenharam completamente o destino de Portugal, a começar pela Primeira Guerra Mundial. E o ponto de viragem é precisamente este. Havia um sentimento genuíno de otimismo no ar. A recém-nascida República Portuguesa estava confiante de que ia conseguir pôr as finanças em ordem, talvez até voltar ao tão desejado padrão ouro, que no fundo significava ter uma moeda forte e credível lá fora. Mas, como esta citação deixa bem claro, estava a chegar uma tempestade que ia deitar tudo por terra. Ora bem, vamos aprofundar um bocadinho mais. Antes de 1914, o governo sentia que estava quase lá. Equilibrar o orçamento, voltar a ser um ator relevante nos mercados financeiros internacionais, parecia tudo ao alcance. Mas depois, claro, rebentou a guerra e mudou radicalmente as regras do jogo. E chegamos a 1916. É aqui que acontece. Portugal entra oficialmente na guerra. Só que esta não foi apenas uma decisão militar. Longe disso. Foi como carregar no gatilho que o desencadeou uma autêntica avalanche de problemas económicos que iriam assombrar o país durante anos e anos a fio. E o problema tinha duas frentes, basicamente. Por um lado, a escassez. Portugal dependia imenso de importações de bens essenciais que, de um dia para o outro, simplesmente deixaram de chegar. Por outro lado, a inflação. Para pagar as despesas da guerra, o governo começou a imprimir dinheiro como se não houvesse amanhã. E o resultado? O valor do escudo desabou. E é preciso ter noção da vulnerabilidade de Portugal. Não estamos a falar de luxos, estamos a falar do mais básico. Trigo para o pão, carvão para as fábricas e os comboios. E tudo isto vinha em navios britânicos que, de repente, ou estavam a ser afundados por submarinos alemães, ou estavam ocupados com o esforço de guerra dos aliados. Portugal ficou, na prática, isolado e à beira da ruptura. Normalmente, o fim de uma guerra traz algum alívio, não é? Bem, em Portugal aconteceu precisamente o contrário. Os problemas económicos não só não desapareceram, como se agravaram, arrastando o país para um verdadeiro vórtice de caos político e social. O período a seguir à guerra foi o caos absoluto. Pensem nisto. O presidente da República é assassinado. Um ano depois, rebenta uma guerra civil. E como se não bastasse, em 1921, temos a Noite Sangrenta, uma revolta que deixou Lisboa em estado de choque. A República estava literalmente a desfazer-se à vista de todos. E os números? Os números contam uma história aterradora. A quantidade de dinheiro a circular no país multiplicou por 15. Parece muito, certo? Mas os preços dispararam ainda mais. Multiplicaram por 20. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que o dinheiro que as pessoas tinham no bolso valia cada vez menos. O poder de compra foi completamente aniquilado. Era o começo da hiperinflação. E este número 151 diz tudo. Durante a guerra, uma libra britânica comprava cerca de 8 escudos. Em 1924, eram precisos 151 escudos para comprar essa mesma libra. É uma desvalorização absolutamente brutal. Era o sinal claro de que a confiança na economia e na moeda portuguesa tinha desaparecido por completo. E com isto, entramos na década de 1920. O sistema está claramente partido. Houve tentativas de o remendar? Sim, claro que houve, mas foram, na sua maioria, medidas demasiado pequenas que chegaram demasiado tarde. No fundo, só serviram para prolongar a agonia da Primeira República. Esta linha do tempo é quase como ler a certidão de óbito da República em câmara lenta. Vemos umas tentativas de reforma, um pequeno momento de esperança ali em 1924, que foi sol de pouca dura. Depois, a machadada final com a falência de uma grande empresa estatal em 25. Em 1926, o país estava de rastos e, para muita gente, um golpe militar parecia ser a única saída. E essa intervenção dos militares abre a porta ao último capítulo desta história. É aqui que a democracia morre e um novo líder emerge, prometendo uma coisa acima de todas as outras: ordem, custe o que custar. É uma data para fixar. 28 de maio de 1926. É o dia em que a Primeira República Portuguesa chega ao fim. Um golpe militar que começa em Braga, põe um ponto final no caos democrático e abre o caminho para uma longa, longa ditadura. E é no meio de toda esta confusão que surge uma figura-chave: António de Oliveira Salazar. A sua subida ao poder foi incrivelmente metódica. Em 1928, é chamado para ser Ministro das Finanças. Logo no ano seguinte, faz o que parecia impossível. Apresenta um orçamento com saldo positivo, o primeiro em 15 anos. Este sucesso deu-lhe um poder e um prestígio gigantescos. A partir daí foi uma questão de tempo até consolidar todo o poder nas suas mãos e criar o seu regime, o Estado Novo. E o controle não era só político, era também económico. Vejam só esta política, o chamado condicionamento industrial. O que é que isto significava?
Na prática, se alguém quisesse abrir uma grande fábrica ou expandir um negócio, precisava da autorização expressa do governo. Era a forma do Estado controlar a economia para evitar concorrência desordenada. A mensagem era clara: troquem a liberdade económica pela estabilidade. E esta passou a ser a nova realidade. Era o oposto absoluto do caos da República. Um partido único. Oposição política? Ilegal. Greves? Proibidas. Tudo era gerido pelo Estado através de organizações corporativas que controlavam patrões e empregados. A ordem tinha sido restaurada, sem dúvida, mas o preço foi o fim das liberdades políticas e sindicais. E assim se fecha o círculo. A viagem do caos ao controlo estava completa. Portugal, depois de décadas de instabilidade, encontrou finalmente a ordem. Uma ordem imposta por uma ditadura que duraria quase meio século. E isto deixa-nos com uma pergunta fundamental, uma que ecoa até hoje. Valeu a pena? A estabilidade foi alcançada, sim, mas a que preço para a liberdade? É a questão central para se perceber o Portugal do século XX.